Olá, como estão, meus irmãos? Vamos pedir ao Espírito Santo para nos inspirar neste dia de hoje. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, doce sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Olá, estamos mais uma vez aqui para a gente refletir sobre o nosso trabalho como professor, a nossa missão como educador, a nossa missão como ser humano, a nossa missão como cristão, a nossa missão como filhos de Deus. E hoje, para a gente iniciar, vamos refletir tudo que nós vamos falar aqui, as nossas leituras, né, a nossa fala, porque eu não falo só. Eu peço ao Espírito Santo que fale por mim, que me ajude. Eu peço a Jesus misericordioso, eu peço à Virgem Maria que me auxilie. Eu não posso falar por mim, eu tenho que falar aquilo que Jesus quer que eu fale, né? A reflexão, refletir sobre a nossa vida na escola aos olhos de Jesus. Que Jesus nos deu uma missão, né, meus irmãos? Então, que o São Miguel Arcanjo hoje venha também em nosso auxílio, que ele nos proteja, que ele nos defenda, que ele nos guarde do inimigo em nosso ambiente de trabalho, em nossa casa, onde quer que nós coloquemos o nosso pé. Então, hoje nós vamos fazer a leitura praticamente do Evangelho, que eu acredito que seja muito, mas muito clara sobre o papel de um professor na sala de aula. Então, nós vamos começar por essa pergunta. Será que meu trabalho agrada a Deus? Será que meu trabalho agrada a Deus? Quais são as intenções do nosso coração quando a gente está no trabalho? Eu esqueço, quando eu entro na escola eu já desligo, agora eu sou professor, não sou cristão, não sou nada. Eu sou aqui para dar minha aula e receber meu salário, né? Então vamos lá. A nossa leitura hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que é o capítulo das bem-aventuranças, né? Que nós já falamos sobre vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós falamos sobre não ajuntar tesouros na terra. Nós falamos que onde está o nosso tesouro, lá vai estar o nosso coração. Nós falamos, não vos preocupeis nessa vida com nada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós valemos mais do que os pássaros, do que tudo que foi criado, tudo que é criação de Deus. Nós valemos mais, porque Jesus deu a vida por nós. Nós falamos sobre a pouca fé que nós temos, porque a gente fica se preocupando só com o dinheiro, sobre o gasto, sair, viajar, e a gente esquece do mais importante. Nós falamos que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescidas pelo próprio Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E nós falamos também sobre as preocupações próprias do dia. A cada dia basta o seu cuidado, não ficar preocupado demasiadamente pelas coisas do amanhã. Tudo que a gente fica preocupado demais, ansioso demais, a gente gera problemas nós mesmos, uma carga que não é pra gente ter, né? A gente que pega a carga pesada e coloca nos ombros. Confiemos em Deus. Ele é nosso Pai, Ele tem cuidado de nós. Ele nos criou, Ele nos deu seu Filho, Ele nos ama, né? Mas para isso a gente precisa cumprir também e ser obediente a Ele. Eu faço tudo que eu quero e depois eu quero que Deus me retribua. Não, a gente tem os nossos
assim como a gente na sala de aula, a gente elabora uma prova e quer que o aluno tire a nota. E quando o aluno não tira nota, a gente ainda diz que a culpa é do menino. Ah, não, é porque você não estudou, né? Então a gente sempre acha um culpado. Às vezes para minhas próprias falhas. Eu culpo o aluno, eu culpo o pai do aluno, a mãe do aluno, mas eu não me culpo. É raro um professor dizer que o menino não aprendeu porque foi culpa minha. Não pegando essa carga de que eu não faço nada, eu sou incompetente, não. Mas de se autoanalisar. Então vamos ver aí Mateus 5, de 21 a 26. Jesus diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Então, em acordo sem demora com o teu entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás até que de teres pago o último centavo. Então, tem umas palavras aqui muito sérias, seríssimas. Todo aquele que se irar, né? Vou até grifar. Vamos começar a grifar a Bíblia. Antes eu tinha uma dó mesmo, uma pena, né? Porque eu ficava pensando, não, vou riscar a Bíblia, a palavra de Deus, né? Mas a minha mente grava melhor e Jesus entende perfeitamente que isso faz com que eu me lembre e tente viver isso na próxima experiência que eu vou ter com o próximo. Eu vou lembrar, nossa, eu marquei lá na Bíblia, não me irar, né? Então, aquele que se ira contra seu irmão, aquele que disser a seu irmão imbecil, né? Aquele que disser também louco, né? Aquele que que deixar, tem uma raiva de alguém, mas aí quer fazer boas ações, Deus prefere primeiro que você se reconcilie. A palavra reconciliar-te com teu irmão, para que você não vá para o fogo e não vai sair até pagar o último centavo, né? Não seja posto em prisão. Que prisão é essa? Quando Jesus diz assim, entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho. A gente está em caminho, para que você não seja entregue ao juiz. Em caminho, onde é esse caminho? É aqui na terra, né? Nós estamos num caminhar. A nossa vida, quando a gente cresce, a gente nasce bebê, é bem cuidado pela mãe, pelos pais, né? Que deveria ser assim. E aí a gente vai crescendo, a gente vai tendo entendimento, nós vamos seguindo exemplo, às vezes, dos pais, aí a gente chega na fase adulta e nós vamos tomando as nossas próprias decisões, e aí os pais já não têm tanta influência assim mais na nossa vida, a não ser, às vezes, ouvir os nossos erros e nos aconselhar, né? Não mais serem ásperos ou botar de castigo ou bater, né, que seja, mas eles vão ouvir. Então, que caminho é esse? É o nosso caminhar aqui na Terra, né? É a nossa vida no dia a dia. Todo dia a gente caminha. Se nós repararmos, a nossa vida é uma eterna rotina. Eu sei que tem muita gente que fala que não gosta de rotina, mas a nossa vida é uma rotina. Você dorme, você levanta, você escova os dentes, você toma um café, você se alimenta, depois você vai para o seu dia a dia, mesmo que seu trabalho não seja sempre no mesmo lugar, mas você tá ali no mesmo ambiente, muitas vezes. E como eu falo aqui de sala de aula, a nossa rotina de sala de aula é praticamente a mesma. Não é igual, porque nenhum professor fala a mesma coisa todos os dias. Até uma aula que ele prepare sobre o planeta Terra, sobre
história, ciência, sobre célula. Ele dá aula em vários sextos anos ou em vários quintos anos. Ele entra na sala de aula, ele fala uma coisa. Quando ele entra na outra sala de aula, o mesmo conteúdo ele já fala. Pode até falar a mesma fala, mas de uma maneira diferente. Então a nossa rotina não é igual, né? Então, se a gente se irar contra seu irmão, será castigado. Aí a gente acredita que hoje, eu já ouvi muitas vezes, Deus não castiga ninguém. Eu tava falando isso pra minha filha, né? Deus me ama, ama. Deus é misericordioso, tenho certeza. Deus me perdoa também, perdoa-nos tudo, sim. Mas Deus também pode me dar um castigo, né? Eu ouvia isso quando eu era criança, e aí eu tinha medo que medo, né? Nossa, eu tenho medo de Deus. Não, eu não amava. Talvez amasse, de uma maneira assim, bem morna. Mas era medo. Não posso fazer isso porque Deus vai me castigar, né? Depois, com o passar do tempo, eu vou entendendo a misericórdia dele e eu continuei temendo. Não é ter medo. São duas coisas diferentes. Eu temo o Senhor. Por quê? Porque eu o amo. E se eu o amo, eu não quero magoá-lo. Eu já ofendi tanto nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que eu coloquei ele? Na cruz. Jesus morreu por meus pecados. Não adianta a gente ficar criando uma história de que Jesus morreu por causa dos judeus lá atrás. Porque o povo lá atrás matou ele. Não, ele morreu por minha culpa. Minha culpa, minha máxima culpa, minha verdadeira culpa. Ele morreu por mim. Foi por mim que ele morreu. Foi eu que pequei, foi eu que coloquei ele na cruz. A gente tem que entender isso para sair dessa mania de achar que no século XXI, no ano de 2025, eu faço o que eu quero, Deus é misericordioso, ele já morreu na cruz, eu estou no céu. Não, a prova disso é essa leitura. E essa leitura de Mateus é a das bem-aventuranças, felizes, né, os que promovem a paz, felizes os mansos de coração, felizes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, mas eu só serei bem-aventurado se eu cumprir isso. E aí, dentro de uma sala de aula, meus amigos, meus irmãos, meus colegas de profissão, quantas vezes eu já ouvi professores falando mal do aluno, é um burro, é um isso, é aquilo. Eu não vou nem citar as palavras ásperas, os palavrões, porque eu tenho vergonha e eu não quero manchar a mim mesma e esse vídeo com as palavras indecorosas que eu já escutei de colegas falando de professores, ou de alunos, e dos próprios colegas. Dentro do mesmo ambiente escolar, você que é cristão, você não gosta de determinada professora. Que professora chata. Nossa, que professora insuportável. Ai, quando essa mulher chega, eu saio de perto. Que é isso? Assim vivem os pagãos, como Jesus Cristo mesmo já falou. Eu tenho que ser diferente. Aí eu me iro, eu chamo de imbecil, de louco, aí eu não me reconcilio, eu deixo uma marca horrível naquele aluno. Eu deixo uma marca doída nele. Isso muitas mães e pais já fazem, gente. Não precisa de mim para fazer isso. Nós sabemos que a nossa realidade, né, do ser humano não é brasileira, essa é a realidade do ser humano. A maioria dos nossos alunos, às vezes, a mãe é só, a mãe cuida dos filhos sozinha, a mãe tem 5 filhos. Foi ela que quis. Ninguém mandou. Ninguém mandou mesmo. Até uma vez eu vi a menina engravidou, uma menina de 14 anos, e ela falando, né? Eu falei assim, eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa não pede permissão para engravidar, né? Ninguém vem aqui, eu posso engravidar com 14 anos? Ninguém pede permissão, aconteceu. Mas aí depois eu sou obrigada a ajudar aquela criatura a cuidar daquela criança, porque ela não tem condições. Por que ela não pensou nisso antes? Mas, como eu amo a Jesus Cristo, como eu tenho um coração que não é de pedra, como eu peço a Ele para mim ser luz e sal de Cristo aqui na terra, eu vou ajudar.
não por uma questão de partilha não, quando a gente é solidariedade. Obrigada, Espírito Santo. Não por uma questão de solidariedade, só solidariedade. Qualquer pessoa pode ser solidária. Faça uma campanha em qualquer lugar, vamos doar. Você vê essas campanhas que tem aí, quando tem uma catástrofe, igual teve no Rio Grande do Sul, faz uma campanha nacional, todo mundo, a grande maioria das pessoas doam e manda coisa, isso é ser solidário. Eu estou falando aqui de amar acima da solidariedade. Amar o próximo acima de ser solidário. Amar, partilhar com ele, sentir a dor dele. Eu tenho uma aluna lá no Tom Jobim, na escola que eu trabalho, 14 anos, que está gestante, 6 meses, com medo, assustada, no meio de outras meninas. Não era para acontecer comigo, mas aconteceu. E aí? Ela mudou o comportamento, ela tá outra menina. Então, assim, ela precisa de um olhar diferente. Os professores precisam ver ela de maneira diferente. Eu sei que não é fácil. Dentro de uma sala de aula onde tem muitos alunos, a maioria é indisciplinada, a maioria não tem conduta, né? A maioria se cria só. Hoje em dia, a maioria das crianças se criam na tela do celular. Não se criam mais com os pais e as mães dando bronca. A grande maioria se criou na tela do celular. Eles querem descobrir uma coisa na tela do celular, eles fazem coisa errada na tela do celular. E aí a gente está lidando com pessoas sofridas, com alunos sofridos, com crianças sofridas, com adolescentes sofridos. E a gente precisa colocar a palavra de Deus na prática. Às vezes a gente pode até ficar chateado, zangar com um menino uma palavra mal que ele me disse. Ele falou um palavrão comigo. Sim, temos que tomar as providências, sim. Ele tem que ser punido, sim. Ele tem que ser punido. Mas o que custa é você respirar fundo, olhar ele e ver Jesus nele. Ver a criação de Deus nele. Uma época, uma professora da escola que eu trabalhava, ela sofreu um bullying preconceituoso, né? Ela tirou uma foto, colocou na internet, e os alunos, não sei por que, como é que eles conseguiram isso, eles saíram fazendo comentários maldosos da foto dela, falando da beleza dela, falando da cor dela, né, e tal. Aí depois tiraram um print e marcaram e postaram e fizeram. Eu sei que na internet não existe dono do que fez, existe quem fez e para que fez, né? Quem fez não importa. Alguém fez. E para quê? Para ofender a pessoa, a maioria das vezes. E ela ficou sabendo, né? Nós chamamos os alunos que estavam envolvidos, o aluno reconheceu, né? Que ele tinha feito. Ele levou uma suspensão na época. E eu lembro da professora que sentou, ela poderia ter aberto um processo contra a família, porque é bullying, era racismo mesmo, né? Preconceito, daqueles mais baixos possíveis. Mas ela disse assim, não, eu não vou fazer nada. Eu só quero que você entenda que você não... isso não me atingiu, porque eu sei quem sou eu sei da minha vida, e eu espero que você não faça mais, que você cresça, evolua, que você tenha um coração, né, bom. E a mãe dele chorou muito, pediu perdão para ela, né? Ela disse que estava tudo bem, encerrou ali a conversa. Ele ficou suspenso, aí quando ele voltou ele deu uma leve melhorada, né? Acabou que as palavras dela talvez nele tenha doído mais do que se ela tivesse ido para a justiça e aberto o processo, porque isso acontece. E eu não digo que isso é errado, né? A gente tem que arcar com aquilo que a gente fala, e isso em qualquer idade. Aprendeu a falar, aprendeu a pensar a partir dos 7 anos, né? Que é a idade da razão, né? Começa a raciocinar o que está falando. Então, se ele falou porque ele raciocinou. Não foi num impulso, igual criança que repete as coisas. Então, ele tem que pagar por aquilo, tem que sofrer algumas consequências. E quando Jesus Cristo fala que em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo, nós vamos pagar tudo que falamos. Tudo que falamos, tudo que fazemos,
tudo que dissermos, né, será usado contra você no tribunal. Essa fala pode ser usada pela polícia, mas vai ser usada contra nós no tribunal, porque Jesus vai nos mostrar. Olha só, Gleide, naquele dia lá, com aquela colega sua, olha o que você falou por trás dela, né? Olha o que você disse. E às vezes a gente diz, às vezes a gente escuta fofoca, às vezes a gente comenta a fofoca ainda com outra pessoa, a gente deixa, os outros falem mal, a gente balança a cabeça, não diz nada, mas na cabeça é mesmo. Eu não teria coragem de dizer, mas já que fulana disse, eu concordo, mas eu mesma nunca disse. Aí quando tem uma reunião pedagógica, que se coloca nessa reunião pedagógica, o diretor, os coordenadores, os professores, tudo na mesma sala, aí surgem as hipocrisias, as mentiras e as falsidades. E nós vamos ser julgados por isso também. Porque por trás eu falo mal da minha coordenadora, mas pela frente eu não tenho coragem de dizer para ela. E às vezes corrigir também é um gesto de amar. Só que corrigir sem raiva, sem doer tanto. Eu sei que a correção sempre vai doer, gente. Ah, uma crítica construtiva. O nome crítica já é ruim. Crítica, tá me criticando. Ninguém vê uma crítica como algo bom. Mas uma correção é mais suave. Crítica construtiva, não uma correção amorosa. É muito mais bonito. Vamos corrigir uns aos outros, mas que a gente saiba ouvir a correção. Que a gente feche os olhos e fique ali refletindo. Porque até confessar é fácil. O cristão católico tem que se confessar. Se você está há anos aí que não se confessa, meu amigo, você não sabe o que é obedecer, não. E a lei de Deus é bem clara, a lei da igreja. A igreja é quem? É Jesus Cristo. Confessar-se tem nos mandamentos da igreja, né? Acredito eu que todos nós conhecemos. Confessar-se ao menos uma vez cada ano, pelo menos pela Páscoa. Como é que eu, uma pecadora que peca desde a hora que eu abro o olho até a hora que eu fecho o olho de novo e ainda às vezes dormindo no sonho, vou me confessar uma vez no ano só na Páscoa por causa, vou pedir perdão. E se eu morrer nesse meio período aí? Nesse caminho, né, como diz aqui, eu estou a caminho. Aí nesse meio caminho eu tenho um monte de raiva, eu tenho um monte de mágoa, eu tenho um monte de coisa que eu detesto e eu saio falando dos outros, eu minto aqui e acolá, eu solto uma mentira, eu sou perverso na minha fala, eu às vezes engano, eu pego coisa que não é minha. Quantas pessoas têm esse mau costume? Até mesmo em escola. Quando eu já trabalhei numa escola que, infelizmente, o meu salário, né? Naquele tempo eu não deixava dinheiro em banco, fui criada assim meia com suspeita de banco. O banco era uma coisa assim estranha, né? Então eu sacava o meu salário e guardava ele. Mas aí eu levei para a escola um valor lá, que eu não lembro quanto, mas e estava na minha bolsa, pois alguém abriu a minha bolsa e pegou o dinheiro. Eu nunca descobri quem foi. Eu suspeitei, mas não descobri. Ó, acabou. E aí, assim, eu não fiz nada, não fiquei esguelando dentro da escola. Ah, quem pegou meu dinheiro? Eu sempre fui muito calada, muito tímida, muito quieta no meu canto. Acredito eu que a pessoa fez isso por desespero, né? E acredito eu também que tudo que a gente faz, a gente sofre as consequências dos nossos atos. Nada fica sem resposta. Então, a mesma coisa já aconteceu com uma colega minha. Comprou um celular, eu acho que tinha um mês de uso praticamente. Ela esqueceu na sala dos professores, em cima da mochila dela. Foi para a sala de aula, da aula que você sabe a dinâmica de escola. Principalmente quem dá aula de disciplinas que tem só uma ou duas aulas por semana na turma. Então ele tem a carga horária, ele tem mais turmas, né? Não é carga horária, ele tem mais turmas para entrar, para completar a carga horária dele. Então ela saiu agoniada para ir ministrar a sua aula de inglês. E aí quando ela voltou, que ela lembrou do celular, cadê? Sumiu. Até hoje nunca achou. Teve que comprar outro pagando aquilo, né? Então assim, tudo isso acontece dentro da escola. Então, se eu sou cristã, eu convivo com pessoas pagãs,
eu convivo com ateus, eu convivo com espíritas, eu convivo com budistas, eu convivo com islamistas, eu convivo com pessoas de religiões afrodescendentes, eu tenho que saber lidar com essas pessoas. Mas eu não posso apagar o meu Deus. Eu não posso ficar, para me agradar fulano, eu vou ser como ele. Para mim, eu não vou dizer nada que o choque. Não posso. Tem horas que a gente tem que deixar claro, né? Quem sou eu e a fé que eu professo, e a fé que eu acredito, é a fé que eu propago. Eu não posso ser ministro da Eucaristia só na igreja. Meus irmãos, se tem alguma pessoa que me escuta, que eu acredito que quando Deus quiser isso vai acontecer, que por enquanto não aconteceu ainda, se tem alguma pessoa que me escuta aqui, que é ministro da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, do corpo e sangue de Cristo, o mesmo Cristo que morreu na cruz está dentro da comunhão, dentro da hóstia consagrada, quando o padre, no altar, em persona Cristo, faz a oferta ao Deus Pai e ali se transforma no corpo e sangue de Cristo. E ele não condiz com essa realidade, que ele tem o privilégio de tocar, eu toco o corpo de Cristo na palma da minha mão ou na minha boca, pronto. O ministro não, ele toca ali, ó, nas coisas sagradas do altar, ele tem toda essa honra. Obrigada, Espírito Santo. E aí, você não condiz com isso. Você lá na escola, você se comporta como se fosse igual todo mundo. Nunca tem uma palavra de amor para ninguém. Nunca sorri com amor. É uma pessoa fria, estranha. Mas quando eu morrer eu tô lá no céu, com tripa e tudo. Porque eu sou ministro da Eucaristia, só que não. Eu não vejo. E olha, eu não sou Deus, mas eu também não estou julgando. Mas olhando as atitudes e olhando aqui o Evangelho, se você se irá, se você chamar o outro de imbecil, se você chamar o outro de louco, se você não se reconciliar com alguém que você sabe que tem alguma coisa contra você, você não vai sair de lá da prisão até pagar o último centavo, aí você acha que já está no céu com esse seu comportamento. Não. A gente tem que ser diferente. Então, será que meu trabalho agrada a Deus? Será que meu trabalho na sala de aula agrada a Deus de verdade? Será que Deus fica feliz com o meu trabalho? Às vezes um trabalho fraco, sem graça, onde eu não me empenho nem um pouquinho para ajudar os alunos. Escola é um ambiente onde você vai lidar com pessoas de cada uma de uma cabeça, meninos revoltados, meninos desbulhados de dentro para fora, meninos sem noção. E aí você não tem nunca uma palavra de amor, de carinho, de esperança, né? Eu até combinei com a professora minha de português, de língua portuguesa. De vez em quando ela for tratar de algum assunto, tipo orações subordinadas, orações coordenadas, essas orações aí que tem na língua portuguesa, que são muitos verbos, né? Gêneros, os vários tipos de gêneros, a leitura textual, essas coisas. De vez em quando ela pega uma parábola de Jesus. As parábolas de Jesus não são só, para nós que entendemos, cristãos, eles são luz para os nossos pés, onde eu vou pisar. Mas elas podem ser tratadas como uma leitura. E aí você vai lendo aquilo e eu falei até para ela que a palavra de Deus, ela vai onde ela quer, porque é Deus que faz a obra, é o Espírito Santo que leva. Então, se eu estou lendo ali, mesmo que não seja na conotação de igreja espiritualmente falando, mas é a palavra de Jesus e ela tem poder. Né? Jesus se batizou para purificar, santificar as águas. Jesus entrou lá no Rio Jordão para ser batizado. Foi batizado por João Batista, um batismo de conversão que Jesus não precisava, porque ele é o próprio batismo. E aí ele se batizou nas águas para nos dar testemunho, para purificar as águas. Ele purificou todas as águas do mundo, entrando em uma única água. Então, sendo a palavra dele, a própria palavra saída da boca de Cristo, que alguém escutou, e nos trouxe aqui, está viva até hoje, mais de 2000 anos, então essa palavra tem poder. E naquele dia, naquela aula que o professor estiver falando, grifa aí a palavra que você não sabe o que significa, né?
Aí o aluno vai lá dentro daquela parábola, vai grifar a palavra. Ah, eu não sei o que significa irar. Não é uma raiva, todo mundo sabe o que é, ódio, né? Irar. O que é irar? Aí vamos trabalhar em cima dessa palavra. Mas ele ouviu. Foi Jesus Cristo que falou. E se ali, sendo que tenha um coração aberto, Deus é misericordioso, ele pode resgatar. Então a gente nunca pode desistir, achando que nunca vai dar certo. Sempre dá. Quando você coloca o seu amor, a sua intenção dentro do que é relevante, acontece. Os milagres acontecem. Eu falei em um vídeo aqui que eu nem sei mais qual foi. Cadê os milagres da educação, gente? Lá na saúde tem milagre, porque as pessoas clamam pelo doente, né? Ah, o doente está lá na UTI, aquela comoção. O milagre acontece. Os médicos não sabem o que aconteceu, mas o fulano estava entubado, já tinha dado sentença de morte, e do nada ele vive. E na educação? O milagre de aprender. O milagre de você conseguir ajudar uma criança que tem transtorno. O milagre da disciplina. Salas de aulas indisciplinadas. Esses milagres, cadê? Então vamos pedir a Jesus as santas chagas dele, que as chagas dele foi por minha causa. As chagas da coroa de espinhos, as chagas das mãos perfuradas por pregos, os pés. Se os pés de Jesus fossem pregados um do lado do outro, 2 pregos, né? Mas eu não sei se eu já ouvi essa história, só tinha 3 pregos. Então tiveram que colocar um pé em cima do outro para poder grudar. Aí você pensa, o pé, a gente vê na imagem, né? O pé de Jesus está bem aqui. A gente vê o pé de Jesus colocado tão bonitinho em cima do outro, né? Olha que fofinho, um pé colocado em cima do outro e um prego transpassando os 2 pés. Mas coloca o seu pé em cima do outro, vai lá. Tenta aí, coloca um pé em cima do outro para você tentar ajeitar ele para ele ficar bem encaixadinho, o pé do peito, aliás, o peito do pé em cima do outro pé, para ver se encaixa. Não encaixa, gente. Aqui na cruz, aqui quando eles desenham, fica perfeito. Eles colocam porque eles estão moldados, né? O pé de Jesus encaixa no outro pé, mas no nosso pé, colocando em cima do outro pé, não dá para encaixar, para ficar dessa perfeição que tá na cruz, não. Ah, mas não foi nada a chaga dele, né? Não doeu. Meu Deus, uma cutícula de unha aqui que a gente puxa com o dente. Dói. Ah, Maria, esses dias, ontem, anteontem, 2 dias que eu tô tacando meu dedinho mindinho nas coisas. Vou passando dentro da minha própria casa, no pé do sofá, no pé da cama, que o pé da cama fica debaixo da cama, mas eu tô passando para ir limpar ou fazer alguma coisa, tá com meu dedinho mindinho no pé da cama, que tá guardado debaixo da cama, escondido. Como é que eu consegui uma coisa dessa? E uma dor. Aí, ouvindo os grandes santos e os padres, as irmãs que pregam, né? O Instituto Hesed, o Frei Gilson e tantos outros padres que eu ouço, o padre Mário Sartori, padre Overlândio, padre José Augusto, padre os Arautos do Evangelho, o padre Paulo Ricardo, o padre Adriano Zandoná. Eu ouço vários, né? Todos esses, na verdade, e o padre Léo, que já faleceu, mas eu ouço também, às vezes. E a gente tem que oferecer, quando a gente oferece, as dores que sentimos, seja qual for a dor, toda dor dói, né? Ofereço na hora, ao invés de falar um palavrão, ao invés de falar uma palavra dura, ao invés de esquecer que Deus existe na hora, oh meu Deus, depois peço perdão, Jesus, que dor é essa? Aí você fala, eu ofereço pelas almas do purgatório. Se o Senhor aceitar, meu Deus, essa pequena dor, para o Senhor, não sei qual a intensidade que o Senhor vê, se o Senhor vê se é pouca coisa, mas para mim doeu muito agora esse dedinho aqui. Ofereço pelas almas do purgatório para que o Senhor tire alguma de lá, se eu merecer. Peça a Nossa Senhora, que ela vai
interceder por você. Qualquer dor que você tiver, eu ensino isso a quem eu conheço que é católico, cristão. Quando sente uma dor de cabeça, oferece essa dor de cabeça pelos pecados das pessoas, dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai, quem você gosta, seu sobrinho. Ou dor de cabeça, não, mas quando eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo remédio. Não que não deva, né? Lógico que tem dores insuportáveis, mas eu ouvi isso do próprio Padre Léo, quando ele chegou no final da vida dele com aquele câncer, que tomava morfina, injetava o máximo que ele disse que era uma dor insuportável, ele oferecia a Deus aquela dor tão grande. E se você ler as histórias dos santos, das grandes santas, né, Santa Teresinha, Santa Teresa, todos os santos morrem doentes, gente. Ah, mas na minha vidinha que eu tenho, que eu sou ótima, maravilhosa, entro no meu carro, vou para minha casa, entro no meu carro, vou para onde quero, não olho nem pro lado, não ajudo ninguém, eu vou pro céu direto. Ó, uma esteira piscou lá em cima, sou eu. Só que não. Padre Jonas Abib teve câncer na vida, e eu quero ter uma vida. Padre Zezinho agora, que eu não tenho acompanhado mais assim tanto, eu vi uma missa em honra aos 83, parece, de idade, 83 e 84. E ele agora não consegue falar mais. Ele teve um AVC. Ele agora, para ele tocar, ele escreve, né, acredito eu, mas as melodias dele ele não consegue mais falar, parece que ele perdeu o movimento da língua, ele assovia. Que eu vi o rapaz que foi enviado na Santa Missa para falar por ele disse que o Padre Zezinho assovia. Eu cresci ouvindo as músicas do Padre Zezinho. As maiores catequeses da minha vida que eu tive foram as músicas do Padre Zezinho, e até hoje, se você escutar elas tocam dentro da sua alma. São músicas para a vida, são músicas que vocês podem trabalhar na sala de aula, com alunos, em qualquer contexto. Leve uma frase que seja. Vamos fazer diferente, meus irmãos. O mundo está precisando. O mundo precisa dos professores. E o mundo precisa dos professores cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Eu não estou desmerecendo nenhuma das religiões, mas eu estou falando da minha. Eu estou falando para quem é cristão católico, para quem professa uma fé, para quem carrega uma correntinha. Eu ganhei essa correntinha de duas professoras amigas minhas, Nossa Senhora Aparecida em prata, coisa mais lindinha. Então eu carrego isso aqui no meu peito, eu carrego um terço aqui no meu braço com a medalha de São José, que eu fiz a consagração a ele 2 vezes já, e a consagração a Nossa Senhora, né? A Jesus por meio de Nossa Senhora, a Jesus por meio de São José, porque tudo é para Jesus. E aí eu carrego aqui, mas não é um amuleto, não. Isso aqui não é para me proteger do mal, não. Até que eu gostar, a gente gosta, né? Mas é porque eu rezo o terço. Eu rezo o rosário todos os dias durante já um bom tempo, por mim, pela minha família, pelos meus colegas, pelos meus vizinhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos, por todo mundo que eu conheço. Eu ainda falo a todos aqueles que meu olho viu, independente de eu conhecer ou não, eu rezo por eles. Porque a gente precisa rezar uns pelos outros, para a gente ver se a gente salva para Jesus as almas. Nós podemos fazer isso. E quem viveu, quem ainda é novo, não sabe quanto tempo ainda tem de vida, aí acha que minha vida tá ótima, né? Mas tudo, do nada pode acontecer qualquer catástrofe na nossa vida. Mas quem já viveu 50 anos, garante que vai viver mais 50? Você tem certeza que você vai chegar a 100 anos? Do jeito que você tá aí hoje? Tem certeza? Não. E aí, o que você tá fazendo por sua salvação? A salvação sua e das pessoas que você gosta. O quê? Nada? Né? O que você está fazendo pela sua escola? Nada. Eu estou esperando um dia de eu me aposentar, que é para me livrar desse lugar horroroso, né? Não vou nem citar a palavra que a gente tem costume de comparar uma escola, comparar uma sala de aula, né? Onde o inimigo mora. A gente fala que é igualzinho à escola que eu trabalho. Mas e você? É luz e sal de Cristo lá dentro? Não. Porque se você fosse, ela já teria mudado, né? Mesmo nas dificuldades. Se juntar muita gente, dá certo.
né? É lógico que se for só um, como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, né? Só um foi tirado de lá porque só existia um. Mas nós não podemos ficar nesse um. Temos que propagar a fé, propagar que Jesus é misericordioso, que Jesus nos vê, que Jesus nos quer. Tá bom, meus amigos e meus irmãos? Para nós finalizarmos, eu vou ler aqui também o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. É o parágrafo 2017. Diz assim: a graça do Espírito Santo nos dá a justiça de Deus, unindo-nos pela fé e pelo batismo, a paixão e a ressurreição de Cristo. O Espírito nos faz participar de sua vida. A justificação como a conversão apresenta duas faces. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se afasta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça que vem do alto. Perdão e justiça vem do alto. O perdão de Deus e a justiça de Deus vem do alto. E a gente só pode falar nela, a gente só pode distribuí-la se a gente tiver. Eu não dou o que eu não tenho, né? Essa que é a verdade. Eu não dou o que eu não tenho. Vamos rezar o nosso terço das Santas Chagas de Cristo, pedindo a Ele que nos oriente, pedindo a Jesus que nos ajude, que nos mantenha firmes nos nossos propósitos. Às vezes é tão difícil, às vezes é tão complicado, às vezes a gente sofre. Mas eu coloco na Santa Chaga de Jesus todo aquele sofrimento que eu tenho dentro da minha escola. Tudo que eu passo ali dentro, às vezes a solidão que eu sinto, de não ter com quem conversar, de não ter com quem partilhar as minhas angústias, de falar o que eu penso para todo mundo sem ferir, mas eu sei que alguns iam ser feridos, porque às vezes interpretam de maneira errada. Então, será que meu trabalho agrada a Deus dentro da escola? Será que meu trabalho agrada a Deus? Quais são as intenções do meu coração dentro daquele ambiente escolar? Eu agrado a Deus com o trabalho, faço o meu labor, né, do dia a dia, uma oferta de amor ao coração de Jesus. Nós estamos no meio do Sagrado Coração de Jesus. Será que eu estou agradando o coração dele? Ou eu estou perfurando com uma lança, como fez o soldado? Às vezes a gente acha que só os soldados romanos bateram em Jesus. Só o soldado romano furou o coração de Jesus. Quantas vezes eu não já fiz isso? Machuquei, maltratei, muitas vezes. Então, que o nosso trabalho dentro da escola agrade a Deus de maneira verdadeira. Eu clamo, Senhor Jesus, o teu milagre nas escolas. Que venha um minuto que seja de paz para cada professor. Para que eles não se desesperem, para que eles não adoeçam. Porque eles já têm tantos problemas emocionais ligados à sua vida particular. Eu te peço, Senhor Jesus, por cada escola, por cada aluno, por cada professor, por cada diretor, por cada merendeiro, por cada auxiliar de serviços gerais, pelo porteiro, por todas as pessoas, os líderes, os que ficam dentro das secretarias, os que comandam lá no MEC, que eles olhem para a escola com amor, com carinho, que eles sintam o grito dos professores. Mesmo que de maneira silenciosa, os professores gritam. Não é só quando a gente vai para a rua lutar, mas que possamos ter bem claro na nossa mente que se nós não clamarmos a Jesus, nada nós vamos mudar. Nada. Sem mim nada podeis fazer. Sem ti nada eu posso fazer, Jesus. Sem ti nada eu posso. Que Nossa Senhora rogue ao seu Filho por nós. Pelo nosso dia a dia, pelos nossos trabalhos, pelas nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Te pedimos, Senhor. De Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno,
misericórdia. Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus.
que fiquemos, estejamos e sejamos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada dia da vida de cada um de vocês. Que Ele os inspire, que Ele dê a sabedoria dEle para que possa conduzir as aulas de vocês, para que possa agradar o coração de Jesus. Amém. Tchau. Até a próxima.